Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração daqui a pouquinho. O título desse vídeo é As Duas Multidões de Lucas 7, versículo 11. Eu estava lendo um dos comentários da Rosângela, que está aqui dentro do canal, nos comentários. Estava lendo, passando os comentários e achei muito interessante esse comentário dela, quando ela diz assim: podemos dizer que com isso, que o encontro da vida e da morte se deu à porta da cidade. Essas duas multidões podem representar dois tipos de pessoas. Quem caminha com o Salvador se beneficia na sua presença e das suas dádivas. Mas quem está longe dele peregrina rumo ao sepulcro da própria alma. Ela fez esse comentário naquele vídeo que o título é Deus transforma choro de alegria em choro de tristeza em choro de alegria, que é quando o Senhor Jesus ele vai ao encontro da viúva da cidade de Naim e ressuscita o seu filho entregando-o na mão. Vamos voltar à mensagem novamente para a gente pegar agora esse gancho dessa mensagem de que a Rosângela fez nesses comentários, e eu quero trazer como uma mensagem para o nosso coração, para você, amigo que está acompanhando todos os dias, para você definir em que lado você está, que lado de multidão você está. Eu sei que a maioria está do lado de Cristo, caminhando para a vida eterna. Eu sei que até mesmo pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus a fundo, elas interpretam de que elas, mesmo ainda na prática do pecado, elas estão também caminhando junto com Jesus para a vida eterna. E, infelizmente, a falta de conhecimento, porque há um dizer de que todo mundo vai para o céu. Mas essa é a pergunta: todo mundo vai para o céu mesmo quando morrer? Outros dizem: o céu, o inferno não existe. O inferno não existe. Então a gente vê que tem muitas mentiras que foi implantada de século, desse século afora, de século após século, vem muitas mentiras sendo implantadas. Todas religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não preciso de congregar, de estar numa igreja para poder seguir Jesus. Eu não preciso ouvir a voz de Deus, não preciso crer. Enfim, são muitas mentiras que elas, no decorrer do tempo, terminam ficando como se fosse verdade. E é aí aonde o Senhor Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tratando dessa mensagem de que a gente falou e que a Rosângela fez, foi muito feliz nesse comentário, que a gente está voltando aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quer dizer, iam os 12 apóstolos, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Então são essas duas multidões aqui que a Rosângela está chamando-nos atenção, mostrando nesse seu comentário. E de fato é uma mensagem de Deus, essas duas multidões. Por isso que o título do vídeo é justamente As Duas Multidões. E para você ver, com Jesus ia os discípulos, apóstolos, discípulos, e uma grande multidão. E da cidade, da porta da cidade, estava vindo a mãe
do defunto, do jovem que estava morto. Quer dizer, eles estavam carregando a morte, eles estavam trazendo um defunto, e vinha também junto com esse defunto e a mãe uma grande multidão. Então são duas multidões, é uma mensagem. Aquela multidão que está caminhando com Jesus para a vida, é tão certo que quando o Senhor Jesus depara com esse morto, com esse defunto, ele toca no caixão, toca lá, manda baixar e diz: a ti eu digo, levanta-te. E ele se levanta e ele começa a falar. Aqui já é uma mensagem. Jesus falando com um morto. Jesus procurando mostrar, fazendo menção à ressurreição, que todos vão ressuscitar. Você vê que quase ninguém prega sobre a ressurreição. É muito raro você encontrar pastores na igreja, na internet. São poucos que estão falando sobre a ressurreição, que era um dos temas que deveria ser mais falado, porque essa é a promessa de Jesus, que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. E ele está aqui agora diante de um morto ressuscitando. E eu entendo, fazendo menção para o dia da ressurreição. São duas ressurreições. A ressurreição do livro de Apocalipse, capítulo 20, quando lá está escrito: bem-aventurados aqueles que participarem da primeira ressurreição. E no mesmo capítulo fala do juízo final, Apocalipse 20, após o milênio, quando se completar 1000 anos que o Satanás for solto, então aí vai vir o trono branco, e do trono branco é justamente esse juízo final, aonde todas as almas, todas as pessoas vão ressuscitar para prestar contas, juízo final. Então aqui o Senhor Jesus, ele está ressuscitando esse morto, que é ele que ressuscita, Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Você vê que ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, já para interceder pelos vivos, e justamente preparando moradas, como ele diz: irei para o Pai e vos prepararei moradas para todos vocês. Outra vez eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então você vê que são duas multidões. Essa multidão nos dias de hoje, simbolicamente falando, porque a gente está pegando uma história literal, algo que aconteceu, e estamos trazendo agora para a simbologia, fazendo menção dos eventos que estão para acontecer, que são essas ressurreições, e sem falar no arrebatamento, falando somente das ressurreições, porque essa primeira ressurreição vai ser para os salvos, para esses que vão receber recompensa, receber galardão, e tem a outra ressurreição, juízo final, daqueles que vão ressuscitar para prestação de contas, para quem vai viver eternamente com Deus, ou para quem vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, amigos, são duas multidões. E eu trago essa mensagem, aproveitando o comentário da Rosângela, trazendo essa mensagem para você acompanhar Jesus nessa multidão, nessa caminhada, enquanto você está vivo. Está sendo pregado o Evangelho na internet, na televisão, na rádio, nos meios, nas redes sociais, em todo meio de comunicação, está sendo pregado o Evangelho. E o segredo está em você ouvir o Evangelho, que o Evangelho é justamente as boas novas que traz a vida eterna, certo? Sabendo que vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Jesus garante isso. Ele garante isso. Ele falou para Marta: Marta, eu não te falei que sobre a ressurreição? Sim, Senhor, mas eu entendi da ressurreição do último dia. Então, nesse tempo, já
se havia comentário, pregações, ensinamentos, fala sobre a ressurreição. Hoje quase não se fala. E eu estou aproveitando esse momento, desse comentário dela, porque ela está falando isso. Uma multidão ia com Jesus, justamente para a vida eterna com Jesus, e uma multidão estava indo para a morte, acompanhando a morte eterna, que são duas mortes também. São duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Jesus veio para nos salvar da morte espiritual, para nos salvar da morte eterna. Por isso que o segredo está a nossa fé direcionada no Senhor Jesus, praticando e obedecendo aquilo que Ele falou. Se você só ouvir Jesus, já é o suficiente. Por isso, leia o Evangelho, ou então aprenda o Evangelho, para seguir Jesus e estar nessa multidão que vem com Jesus para a vida eterna. Tá bom? Você gostou dessa mensagem? Dá um joinha, escreve aí no canal, nos comentários, dizendo: eu estou na multidão juntamente com Jesus para a vida eterna. Escreve. Vamos orar, vamos falar com Deus e vamos conservar essa fé para a vida eterna. Deixa eu colocar aqui um fundo musical para que a gente possa orar com fundos, né? Se você gostaria também de realizar sua oração sempre, entre aqui no canal que está escrito assim, ó, fundos para oração e meditação, tá? No playlist. E é justamente isso aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Deixa eu aumentar o volume. Muito bem. Você que não está inscrito no canal, se inscreva. Sempre quando receber o canal, dê um joinha, comente alguma coisa, para poder obrigar o YouTube a impulsionar o vídeo. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento nós unimos a nossa fé, meu Deus, e buscamos a Sua face, buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Oh, meu Deus, são duas multidões. Uma está contigo, caminhando contigo, seguindo teus passos. Outra multidão não quer saber do Senhor. Está mais para a morte, caminhando, seguindo os mortos espirituais, os cegos espirituais. Pessoas que já não dão mais ouvidos à voz de Deus. Pessoas que já não ouvem mais a palavra do Senhor. E se a fé vem pelo ouvir, e ela não tem ouvido a tua palavra, então fica difícil para essa pessoa aumentar a fé. Então eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro de cada pessoa que ora comigo, através desse canal. É tempo de oração, que é um canal de mensagens, é um canal de oração, é um canal para as pessoas do bem, para as pessoas que querem parar de seguir a morte, para seguir Jesus, acompanhar Jesus, o Evangelho. Então, meu Deus, essa pessoa que está inscrita nesse canal, visita ela e sua família, e que ela seja alcançada com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo esse dia e abençoo todas essas pessoas que estão conosco nesta oração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Vocês estão abençoados. Todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, você recebe o vídeo no canal É Tempo de Oração. Até amanhã.